calma. Primeira vez por aqui, a gente vai com calma. Então, para comemorar essa semana do hashtag Semana Sem Meta, a gente faz nada melhor do que falar sobre iniciar o nosso programa Meta Hub. Vou ficar devendo um episódio 0, obviamente. Então, já vamos engrenando no episódio 1 daí pra frente. Vamos lá. Alguma vez a gente fez a sessão 0? Não, nunca. Então a gente não precisa fazer o episódio 0 também. Não temos sessão 0. Pra fazer certo, né? Não deu também, não. Mas a gente não faz nada certo aqui não, Mica. Fazer certo é lenda. Então, já cheguei nada sai certo. Então, gente, o Meta Hub, como a gente fala, né? Tem hora que só o Meta resolve. Então a gente tá aqui para conversar sobre os acontecimentos e os fatos da semana e levantar alguns tópicos sobre a gente, sobre jogos, sobre o RPG em geral. Hoje, eu sou o Miqueias, eu sou um anfitrião do Meta Hub. Vou estar com vocês periodicamente para a gente poder conversar sobre as nossas conquistas da semana. E quem está aqui comigo hoje, meus convidados, são os nossos 2 narradores principais do Hub RPG. Se Deus quiser, não serão os únicos esse ano, né? O Douglas e o Leandro. E também nós temos aqui, representando os jogadores e suas reivindicações, nós temos a Alexandra e o Guilherme aqui trazendo pra gente. Douglas, por que você não começa se apresentando um pouquinho de você pra gente, que não seja só o narrador malvado? Vamos lá. Oi, gente, eu sou o Douglas. Oi, Douglas. Vulgo pai do Hub, por enquanto, porque a gente ainda não delegou esse. Eu vou começar a distribuir testes de DNA por aí, porque agora todo mundo vai ter um pouquinho. É isso, gente. O ratinho vai ficar louco comigo. O ratinho vai ficar louco comigo. Porque, meu Deus do céu, como assim? É, isso aí. Como o Miquel falou, eu sou mestre de uma parte das nossas mesas, no caso 2. Guilda do Mago Caolho e Evidência dos Sábios. Inclusive, depois a gente explica esses nomes, né, Miquel? Já sabe. E o que mais? Acho que é isso aí por enquanto. Eu sou o cara que faz as piadinhas de encerramento, que é aquelas piadinhas bosta, e hoje eu não tenho nenhuma, tá? Graças a Deus. Pesquisa. Não, pera, mas essa já não foi uma piadinha ruim. Não. Hoje, como o modelo de programa é diferente, eu não pensei em piadinha, não. As piadinhas ficam só pras mesas. Entendi. Leandro? Ah, sim, claro. Então, eu sou o Leandro. Oi, Leandro. Oi, Leandro. Mestre da mesa Coração de Rubi e também no Limite da Escuridão, sendo Coração de Rubi. Aí, né, vamos fazer aquele jabá, né, a aventura épica, né, que saiu aí da Jambô. E a gente faz uma pequena alteraçãozinha só para dar um estilinho, uma coisinha diferente, né? E no Limite da Escuridão, que foi feita aí a pedido de uma jogadora, mas só para deixar bem claro que nós não temos favoritos aqui, né? Não. Mas a ideia aí, a temática surgiu de uma sugestão de uma jogadora, né? E é isso, né? A gente tenta aí ser um cara legal para os NPCs do mal, óbvio. Não tem favorito, mas me chamar pra mesa de terror? Não pode. Não pode. Não, assistindo você jogar, eu percebi que você é perigoso demais em algumas mesas, cara. Não, já vamos começar com as acusações, a gente começa então, porque a gente pegou 3 pessoas e botou cada uma em uma mesa. Tu que deu sorte de pegar 2 mesas e a Bibi também deu sorte de pegar 2 mesas, porque vocês entraram em uma mesa comum que não existia no momento que a gente iniciou. Exato. Cada um ficou com uma mesa, de acordo com os dias que a gente tinha disponível. Ele nem te chamou de vagabundo de tabela. Não posso chamar de vagabundo por tabela porque eu tô nas mesmas mesas que ele, então eu também seria o vagabundo. Eu sou a Ale. Oi, Ale. Então, ninguém fez nada do que o Miqueias pediu pra gente fazer, né, em off. Ninguém fez nada. Eu vou tentar seguir, tá, Miqueias? Eu vou tentar seguir o que você pediu. Eu sou professora de inglês, professora de português, de espanhol, literatura e redação, né? Porque eu sou igual Bombril, 1001 utilidades. Aquela carteirada. Né? Professor precisa, né, dar um jeito na vida, então ele tem que atirar pra todos os lados. Quem escrever menos quem escrever menos no chat aí, a Lê briga com ele, tá? O Leandro, inclusive, também é professor de inglês, de espanhol, e agora ele também é professor de redação, que me enche de orgulho.
Olha o que eu tô fazendo comigo mesmo. Quem diria, hein? Ele agora é professor de redação. Eu sou nova no universo do RPG. Eu comecei a jogar RPG no ano passado. Frequentemente, né? Eu tinha jogado uma partida antes. E quando eu joguei minha primeira partida, eu me apaixonei pelo jogo, pela estrutura, pelas regras, que não tem regras, né? Você que cria as suas, então isso é muito legal. E uma coisa que eu descobri no RPG foi que eu posso usar o RPG para dar aula. Né? Eu já consegui montar várias aulas usando o RPG, já usei, e toda aula que eu usei com RPG foi uma aula assim, muito produtiva. Então, o RPG ele tá muito além só de um jogo de vagabundo, Guilherme. Não leve isso pro teu coração, tá? RPG é cultura. RPG traz muita coisa, muito conhecimento. Tanto que esse menino, gente, qualquer dia ele vai ser... eu não sei, eu perdi o nome agora, a palavra fugiu, mas ele vai ser nomeado, voltou a palavra, vai ser nomeado a enciclopédia ambulante do RPG, porque vai gravar manual assim lá longe. Né? Ele memoriza tudo. Tá? Ele sabe tudo, ele sabe a página, ele sabe a sessão, ele sabe qual é o personagem, qual é o deus, tudo ele sabe, é impressionante. Né? Quando eu crescer, eu quero ser assim. E falei a beça, mas porque foi isso que o Miquel pediu pra gente fazer lá no início. E ninguém fez. Eu fiz, tá, Miquel? Obrigado, Ale. Mas eles vão usar a desculpa que é o hashtag Semana Sem Meta. Pois é. Não, eu vou me defender agora. Se o Miquel fosse mestre, se ele estivesse mestrando aqui uma mesa pra gente no Tormenta 20, né? Você podia pedir aí um bônus pra ele. Podia pedir uma rerolagem, né? Mas... Eu vou me defender porque eu não falei. Eu não falei minha profissão, mas eu falei que eu sou pai do Hub. Eu fui mais além, então. Tá, eu também vou dizer que eu sou mãe da Isabelle, da Ana Clara, Isaac, Luana. E aí? Fica com. E eles estão aqui? Não, o Hub tá, então lamento. Olha! Ela vai lá trazer, hein? Ô, meu filho, vem aqui, meu filho. Vai lá trazer. Guilherme, eu vou precisar que você se apresente. Nossos contatos foram muito breves. Oi, gente. Eu sou o Guilherme. Oi, Guilherme. Bem, meu nome é Guilherme, eu sou o manual do jogador de Tormenta 20. Eu ia falar cabelo, mas deixa pra lá. Mas agora não mais. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre mim, já que eu não faço muita coisa da vida. Eu estudo e é isso. Trabalho pra caralho, cara. Mas eu comecei teoricamente recentemente no RPG a jogar ativamente, porque desde bem criancinha, quando eu tava no Rio ainda, que eu tô em São Paulo, quando eu era bem pequenininho, meu irmão devia ter uns 10 anos, ele é 8 anos mais velho que eu, meu primo, a gente ficava fazendo ficha em papel, umas folha 4, e a gente só começava a escrever sobre o personagem. Inclusive, meu primeiro personagem, eu tenho um amor muito grande por ele, que ele era um anão, e eu amo anões. E eu sempre gostei bastante dessa maneira de desenvolver um personagem, uma história, uma narrativa mesmo. E tá conseguindo participar de um projeto desse, pra mim, é bem importante. Por isso que eu quero levar isso pra minha vida. E é por isso que eu tô aqui. Muito bom! Peraí. Eu vou aproveitar que dessa vez eu tô de roupa ainda. Ainda! O Douglas vai tirar a calça. Por enquanto. Ninguém sabe até onde vai essa live. Né? Depois que passa a meia-noite, filho. Já sabe até onde essa live vai. Barata voa. Eita, Lelê. Gente, eu vou começar perguntando pra vocês aquela famosa e mais batida pergunta do RPG, porque é o primeiro episódio, então a gente vai falar sobre as coisas batidas, é sobre metagame. Eu percebi uma certa campanha essa semana que surgiu ali nas lives, né? Pô, sou um espectador assíduo, embora eu sempre assista atrasado, eu sou um espectador assíduo. E percebi isso. Surgiu uma certa campanha meta. Mas vamos começar
do começo. Como vocês têm sentido? Guilherme falou que é iniciante no RPG, né? A Lê também. Foram excelentes convidados de coincidência, né? A gente sabe que quando a gente inicia muito no RPG, o metagame faz parte desse primeiro processo de começar a pensar como personagem. Para vocês, antes da semana sem meta, para os narradores primeiro, como foi para vocês lidar com essa experiência? Ali começa porque começa com A. A clássica primeira. Não são os narradores, não? Não são os narradores que vão falar, não? Vamos começar com o narrador primeiro. Pois é. Cara, eu acho que você já deu o motivo principal, né? O meta é é o café com leite, sabe? É aquela ajuda. A galera tá começando agora. Em especial, eu acho que o meta entrou bem forte nas nossas mesas. Talvez eu esteja esquecendo de algum detalhe, mas o primeiro meta que aconteceu foi questão de posicionamento no mapa. Tipo, eu quero ir pra cá. Não. Ali é mais interessante. Mas por que não? Porque flanqueia. O que é flanquear? É isso. Então, entendeu? Teve toda essa questão de posicionamento no mapa que, pra mim, inclusive, foi uma coisa bem... Foi, né? E tal, mais de um ano aí de mesa. Foi uma coisa, assim, bem, bem nova. Porque até então, eu tinha jogado pouquíssimas vezes com grid, com mapa e tudo mais, né? Então, assim, foi interessante. Até mesmo para mim, né, que jogo RPG há bastante tempo. Rolou esse meta para me ajudar enquanto jogador também, né? E enquanto mestre também. Essa questão do café com leite, vamos ser legais e ajudar os coleguinhas, né? Exatamente, porque eu acho que assim, existe... agora eu vou começar com as opiniões polêmicas, tá? Vamos lá, frase de coach. Eu vou botar, já vou botar de coach aqui na live depois, no chat ali. O meta é o que separa... Hã? A gente podia passar essas frasinhas de impacto ali na stream. Não, dá pra botar ali no chat, exclamação coach, e ele joga um coach aleatório. E aí tu pode botar exclamação coach 1 e vai mostrar o coach 1. Então tu pode ir adicionando coaches com o tempo. Eu vou botar uma ali depois que é: o meta é o que separa os adultos das crianças. Porque é o seguinte, no início do RPG, a gente começou o RPG, vai ter meta. Não tem como não ter. Porque a galera não sabe como é que tá funcionando, não sabe o que tá rolando, tu não sabe as melhores primeiro posicionamento, o que fazer. Então sempre quando tem aquele jogador... tô com um áudio que tá vazando de novo aí. Isso aí. Sempre tem algum jogador iniciante, ele precisa da ajuda dos outros. E no meio da partida, aquilo vai se traduzir em forma de meta. Não tem como não ser. E aí, como a galera vai pegando, vai entendendo melhor, vai aprendendo a olhar a ficha, a ler o jogo, como é que tá, o que fazer, como é que tá, aí tu pode começar a cobrar, o mestre pode começar a tirar o meta da sessão, que foi o que a gente acabou fazendo mais nessas últimas semanas agora. Inclusive, eu quero iniciar uma campanha aqui agora, não sei se vocês já ouviram falar, outro negócio tem que é tipo NoFap September. Acho que é setembro. Meu Deus. Então, então a gente vai começar uma dessas de fevereiro, que é fevereiro sem meta. Fevereiro sem meta. Né? Eu super topo levar essa hashtag. Só que a gente vai esticar Mas isso. Se a gente não tiver meta, como é que a gente dobra a meta? Eu tava pensando essa piada pra mais tarde, mas já queimou ela. Obrigado. Obrigado, Ale. Muito bom. Mas pra você, Ale, você começou há pouco tempo. A gente, como o próprio Leandro falou, eu sempre concordei muito com a ideia de que o meta é o café com leite. É o que a gente usa no início para deixar os jogadores pegarem o ritmo do que é a interpretação. Mas qual foi a sua experiência? Isso ajudou muito, atrapalhou muito, ajudava no início e agora atrapalha? Como é que você tá sentindo isso? Eu me sinto café com leite até hoje. Quando não tenho meta, eu fico assim, ó. E agora, gente, o que eu faço? Aí eu fico olhando nas câmeras a cara do Leandro, a cara do Douglas, a cara do Guilherme, pra ver se eu faço uma leitura, entendeu? Das expressões faciais, pra ver se eu descubro o que eu faço. Mas eu nunca descubro, né? De fato, o meta pra quem tá começando é fundamental. Não tem jeito. Tem licença, já volto rapidinho. Vai lá. Tem que ter porque a gente não tem noção. Né? Como foi mencionado, a gente não sabe
como se posicionar no mapa, a gente não sabe distância, né? A quantidade de quadradinhos que a gente precisa avançar, a gente não sabe se a magia usa 2 PMs ou 1 PM só, a gente não sabe se pode atacar em cima, se pode atacar embaixo. Então, essas coisas a gente só, infelizmente, né, a gente só consegue resolver quando a gente está fazendo meta. Mas eu também concordo que depois de um certo tempo de mesa, né, você jogando com um certo conhecimento já do que é o RPG, já dá para cortar esse negócio. E eu concordo com os mestres, né, com os narradores, de que o meta, quando você já conhece o jogo, já sabe como jogar, ele te atrapalha, ele não permite que você se desenvolva, não permite que você saia da caixinha, sabe? Não te permite ter novas ideias sobre o assunto. Então, o meta é essencial para quem está começando, sim, mas depois de um certo tempo, começa a perder a graça mesmo. Guilherme? Cara, é bem do que a Alê falou mesmo. Eu acho que o meta vai ser sempre essencial pra quem tá começando. Tanto eu achei que... Vou ser sincero. Eu ficava dias e dias lendo o livro do jogador, pensando, nossa, esse aqui personagem, nossa, história do personagem e tal. Nem deu pra perceber. A gente nem percebeu. Ninguém percebeu. Você fazia muito isso. E aí eu fazendo vários personagens, pensando em várias histórias e tal, e aí eu pensei, pô, então quando eu for jogar, eu vou ser pica. Não foi assim. Eu comecei no Armolhado e eu percebi que eu era muito inferior do que eu achava que eu ia ser. Só que isso foi bom. Porque foi jogando ativamente, sem pensar nessas coisas, tipo, nossa, eu sou uma máquina ambulante, eu sei tudo. Que eu consegui me desenvolver. E agora eu tô tentando evitar ao máximo usar o meta. Eu acho que meta de interpretação nunca foi um problema pra mim. Mas meta mecânico eu usava muito, porque eu tava sempre... eu acho isso um defeito muito grande meu, porque eu fico olhando, assim, a grid. Aí eu vejo que pode ter alguma coisa boa. Aí toda oportunidade mínima que eu tenho de falar isso, eu vou querer falar. Só que eu tô tentando parar, tentando melhorar, desenvolver melhor os meus personagens, desenvolver melhor... reduzir um pouco o uso do meta, porque isso realmente não permite você ir além na questão do jogo mesmo. Eu digo assim, pra gente que joga bastante tempo, eu acho que você joga muito bem pra quem começou há pouco tempo, tá? Sem falar muito, eu acho a Lei e o Gui, assim, excelentes jogadores novatos. Não se sintam mal pelo meta. O meta faz parte. Como a Lê falou, o meta é uma coisa muito reafirmação. Os jogadores eles se reúnem e passam 2 horas discutindo se eles vão ou não abrir a porta. Porque eles se sentem inseguros de fazer isso sozinhos. Até quando você quebra o grupo em 2, às vezes tá um grupo discutindo com o outro. Não, mas você tem certeza que você vai abrir essa porta? Não sei o quê. E um aspecto que a gente viu mudar muito nesse período pós-pandemia no RPG, os outros grupos de RPG as outras comunidades de RPG têm discutido muito isso, foi uma das discussões hoje no grupo do Café com Dungeon, que eu achei muito interessante, foi sobre como jogar online mudou a maneira como a gente joga RPG. O meta, quando a gente não jogava online, era um meta totalmente diferente. Não era um meta muito de você olhar para aquele mapa e dizer assim, eu vou para esse lado aqui porque parece interessante, eu vou usar esse item. Era um meta bem assim, um interferindo no pensamento do outro jogador, do outro personagem. E eu percebi que isso aconteceu na última, na partida, numa partida que vocês estavam jogando, em que o Leandro resolveu fazer uma brincadeira anti-meta. E aí a gente vê como é que quando um jogador não pode interferir na cabeça do outro, o jogo fica muito
mais interessante, vira um jogo diferente. O que você achou daquela sua situação apertadíssima que você passou ali, tendo que convencer o grupo do contrário da vontade deles? E não foi uma vez só que ele fez isso não, tá? Ele já tinha feito isso acho que na segunda sessão, primeira sessão gravada que a gente tem no Limite da Escuridão, que a Laís, a Cleo viu, passou um teste de percepção, foi a única que passou, e ele disse, vou mandar pra ti no WhatsApp. Ele mandou pra ela no WhatsApp dizendo que ela viu alguma coisa. Se ele tivesse aberto pra gente, provavelmente a Lei e eu teríamos feito alguma coisa. Mas como ele abriu só pra Laís, que não tava que viu aquilo, ela não falou pra gente o que ela viu, passou batido e fez uma diferença. Então não foi a primeira vez que usando esse recurso deu diferença, né? Mas vai, segue, Leandro. Uma puta diferença. Vamos falar sério, né? Mas é aquela, é igual andar de bicicleta. Você tá com as rodinhas, né? Pô, tu não vai tirar as 2 rodinhas de uma vez só, né? Bom, eu acho que não, né? Você tira uma rodinha, você comenta, te empurrando, eu vou tirar a mão, entendeu? E vai nesse esquema aí. Então, até chegar onde a gente tá hoje, não só nessa mesa do Limite da Escuridão, outras mesas também, entendeu? Eu acho que a gente foi assim, foi uma coisa bem gradual, né? Agora que a gente já tem mais de um ano de mesa, por exemplo, guilda, né? Pô, já tá ok, já não precisa mais, né? E a gente precisa ter essa sensação de caraca, e agora? O que eu vou fazer? Sabe aquele frio na barriga que faz bem? Sabe? Então, é isso. É por isso que a gente não pode ter um meta, pelo menos nas nossas mesas, já não faz mais sentido, na minha opinião. E a gente usa de alguns recursos para poder forçar os jogadores a esquecer o meta. Aí a gente entra agora eu vou puxar o Miquel, vou puxar um pouquinho aqui à vontade, gente. A gente só vai se falando. Aí a gente entra num novo nível de meta, que não é nem o meta de mecânica, nem o meta de interpretação. É o meta de conhecimento sobre o mestre. Tu diz, o mestre botou tal coisa. O Miquel fez isso comigo uma vez, acho que uns 6 anos atrás. Tinha o caminho berceiro pela direita. Mas é o Douglas gosta do caminho pela direita. Pum, vamos pela direita. Falei, quê? A gente entra nesse nível de meta, que é o meta sobre o mestre. E aconteceu isso na sessão passada de guilda e acabou dando meio errado, né? Bem errado. Bem errado? Bem errado. Ali o que aconteceu foi o seguinte. Os jogadores estavam botando pilha numas coisas que eu falei, cara, o que vocês estão fazendo aí? Tô interrogando criança. Como assim, cara? O caminho é outro. E aí a pessoa começou, tipo, mas... Aí eu falei, mas agora eu vou sacanear. Agora eu vou... Aí tu bota aquela criança que tá com uma cara de culpa, assim, com o olho pra baixo. Aí o jogador vai dizer, puta, essas crianças que fizeram toda a sacanagem, eles é que são culpados de tudo. Cara, a criança só tinha quebrado um vaso sem querer porque, cara, é uma criança. Ela se sentiu culpada por ter feito uma coisa que ela achou que alguém brigaria com ela. E aí eu botei aquilo de propósito pra quebrar o meta em cima do mestre. Pra dizer, não é tudo que eu mostrar pra vocês, tudo que vocês interagirem, que vai ter alguma coisa. Eu posso narrar coisas que não levam pra lugar nenhum. Então vocês como agentes da história tem que levar pro lado que move a narrativa. Não eu que tenho que puxar os jogadores. Isso deu uma frustração na partida passada, né? Frustração não, eu me diverti muito. Nada, foi tudo tranquilo. Tudo ótimo. A Alessa queria me xingar. Bota um combate! Move essa porcaria, mestre maldito! Imagina, de jeito nenhum. Tava de boaça. Boaça. Nunca nem viu, né? Aí na outra mesa que teve na semana seguinte, o mesmo problema. Tipo, eu tava arrancando o cabelo já. Aí chegou na mesa do Leandro, cara, se o Leandro não botasse um combate ali, quem ia apanhar era ele, cara. Percebi esse encaixe. Um corte assim, que eu assim, Mas pros jogadores, me digam, como é que foi essa sensação? Esse frio na barriga, da total insegurança de poder depender da mente dos outros jogadores interferindo na ação de vocês. Nossa, foi... Assim, pra mim foi muito complicado. Eu tenho um problema sério com raciocínio lógico, né? Com enigma, com puzzle. Quando começa a ficar muito complicado, a minha cabeça já começa a fritar. Então, pra mim, quando a gente começava a ir pra vários lugares, né? Pra várias situações, falar com pessoas diferentes,
e não vinha nada, não se deduzia nada daquilo ali. Assim, gente, não é possível, sabe? E não vinha na minha cabeça. Esse é o problema. Quando eu começo a pensar demais, eu acho que a minha cabeça para de funcionar, sabe? Não vinha na minha cabeça que eu tinha que fazer uma outra coisa, que eu podia partir para outra coisa, sabe? E aí eu fiquei presa ali junto com todo mundo. E no final, quem teve a ideia de sair foi uma pessoa assim que ninguém esperava que fosse, que foi, né, a Laís, a Nina. E ninguém estava esperando. Ela que resolveu sair. E a gente lá dentro da casa esperando alguma coisa acontecer. Então, nessa questão de trabalhar o raciocínio quando você está numa mesa, isso é muito legal. Me dá um certo desespero porque eu sou meio tapada, mas é muito legal você desenvolver o raciocínio e você obrigar a pessoa a pensar de uma forma diferente. Olha, o Douglas sempre faz assim, o Leandro sempre faz assim. E aí eles vêm com alguma coisa que surpreende os jogadores, né, os aventureiros. A gente não consegue descobrir o que eles estão tramando. E é claro que isso deixa a partida mais interessante. Para quem está assistindo, isso é um barato. Né? Você mesmo falou, Miqueias, que você se divertiu. Porque estávamos todos os jogadores, um bando de tapados ali, né, sem saber o que fazer, batendo cabeça com criança, com mesa, com vaso quebrado, enquanto não tinha nada ali dentro pra gente achar. Então foi assim, alguma coisa que o Douglas fez de completamente diferente. Assim como eu já vi o Leandro também fazer algumas coisas nas mesas dele que são fora da caixinha. Você fica assim, mas isso aí não é o Leandro, não é o Leandro, sabe? Isso aí não é o Douglas. E aí deixa o negócio mais... Quebra esse meta de jogador mestre, né? Antes de deixar o Gui falar, eu queria só um comentário sobre esse divertimento. Vocês têm que ver como é que a minha esposa fica quando ela tá assistindo os jogos. E tem umas coisas que ela fica o jogo inteiro falando, mas não é possível que eles não perceberam que isso vai dar nada. Sai daí! Sai daí! Sai daí! É muito bom ver uma pessoa mais limpa assim, discutindo a situação. Quem tá fora da situação vê totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Sim, sim. Eu acho esse frio na barriga de estar dependendo totalmente do seu personagem, do que o seu personagem faria e do que o personagem dos outros faria na situação, uma coisa absurdamente incrível. Porque, por exemplo, o Malboro, que é um personagem que eu tô amando interpretar, que eu não escrevi ele, mas eu imaginei ele como um personagem que é independente das pessoas do grupo que ele tá. Tanto que ele mesmo toma a iniciativa de sair pros lugares e fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele vai na frente de todo mundo e... Oi. Então, eu penso que ele... Se é realmente ele que tá ali, ele não meio que não se importa com o que o outro personagem faria. Ele se importa com o que ele faria ali meio. Então, por exemplo, é como se não fosse relação de amizade, mas sim aliada a poder, sabe? É uma certa independência que você dá pro caráter do seu personagem, o que é muito importante. Se a gente levar uma certa perspectiva do Malboro, eu vou falar a verdade, eu tinha um preconceito enorme quando você falou que você ia jogar de bardo. Tá, eu jogo de bardo, eu tenho um preconceito enorme quando as pessoas jogam de bardo. Mas você, de fato, é um personagem extrovertido. O personagem extrovertido não fica só na dependência da opinião dos outros. Eles têm uma certa atitude inicial, assim, dar um passo pra frente. E isso ficou legal no Malboro e eu acho que é uma boa perspectiva. Quando eu comecei a jogar, eu não tinha essa maturidade. Eu não sei como é que eram os meninos quando eles começaram assim, mas não tinha essa maturidade de tomar decisão sozinho, não. Tudo sempre demorava muito tempo, porque o grupo ficava 2 horas discutindo a porta. A gente abre ou não abre a porta. Não. Bota uma alavanca na frente de vocês. Sem alavanca. Quando eu vi você mestrando... Quando eu vi você... Eu acho que foi a Evidência dos Sacos. Teve aquele puzzle do chão.
Nossa, aquilo trouxe tantos traumas de volta na minha cabeça que eu fiquei assim, ainda bem que não sou eu. Mas olha só, deixa eu fazer uma provocação. Deixa eu fazer uma provocação aqui. E aí, olha só. Não é minha opinião, ok? Eu vou só lançar a provocação, ok? Já discordo. Depois a gente vê aqui. Pois é. Não, já não sei o que é, mas já discordo. Por um exemplo. Uma coisa sou eu, Leandro, né? Outra coisa é o meu personagem. Eu posso ter um personagem com inteligência 22 e nitidamente o Leandro não tem inteligência 22. Eu posso ter um personagem com sabedoria 30 e nitidamente o Leandro não tem sabedoria 30. O que eu quero dizer com isso? Até que ponto, vou jogar aqui a polêmica, até que ponto o meta vai simular, né, ou o mestre permitir um pouquinho de meta vai simular essa questão do o Leandro não consegue, mas poxa, o personagem do Leandro conseguiria. Posso puxar? Deve. Então, por favor. Joguei. Tá, eu ainda entendo isso como RPG é um jogo. Então, a gente nesse ponto tu deixa tu não considera que é meta o que o jogador sabe. Para alguns aspectos, claro. Como, por exemplo, aconteceu na mesa no Limite da Escuridão que a Laís estava jogando com um personagem que tem inteligência muito baixa. A inteligência dela, o bônus de inteligência dela é -1. Enquanto que na outra mesa, na Guilda do Mago, ela tá jogando com a Nina, que tem uma inteligência mais alta. Com a Nina Liz, ela sugere as coisas como ela mesma interpreta. Tipo, o que ela entende, o que ela sabe, o que ela lembra, ela bota pra lá. Quando ela começou a jogar com a Cleo no Limite da Escuridão, ela tava se limitando muito porque ela achava que ela não podia fazer as coisas, não podia conversar, não podia interagir, não podia sugerir, porque ela tinha a inteligência baixa. O que eu falei pra ela? Não. Joga normal, é tu. Se o mestre dizer, olha, muito interessante isso aí que tu falou, mas vamos ver se o personagem lembra disso, aí tu joga. Aí alguma coisa relacionada ao personagem. Que normalmente é pra lembrar coisas específicas, é pra saber alguma coisa específica sobre o lore do cenário, pra poder diferenciar o que o personagem sabe, o que o jogador sabe. Porque senão tu tira muito a agência do jogador e passa pra uma simulação de números. E tudo fica simulação de números. Como, por exemplo, eu não vou poder sugerir nada porque o meu personagem tem inteligência baixa. Cara, olha o que eu fiz com o Aldrax naquela mesa Sim. Cara, o Aldrax tinha um bônus de inteligência -4. Bônus de inteligência. Ele tinha inteligência... Não, -3. Ele tinha inteligência 4, cara. O valor bruto da inteligência era 4. A segunda, Guilherme, é melhor. O que eu fiz? Eu ludibriei um dos NPCs. Eu peguei 2 pedrinhas, botei na mão, falei, ó... uma pedrinha eu botei numa mão, botei, ó, vou esconder atrás de mim e quero ver se tu acerta o que montar. Se tu acertar, tu me pede alguma coisa, se tu errar, tu me dá a informação que eu quero. Aí o cara, beleza, o NPC caiu, beleza. O que eu fiz? Antes de mostrar, apertei a pedrinha porque ele era forte, né, absolutamente forte. Então eu apertei a pedrinha pra ela virar areia, desfalece, não existe pedrinha nenhuma, e mostrar onde ia ter nenhuma, independente de ele acertar ou não a mão. Eu pensei nisso, Douglas, não foi o jogador. Não foi o personagem, foi o jogador que pensou. O personagem jamais pensaria numa coisa dessas, mas, assim, pra mover a história e pra tu ter uma... Acho que vale, entendeu? Resumindo, o meu argumento é esse. Eu acho que diferencia as coisas quando precisar o mestre avisa. Ó, aí isso aí não rolou, não. Ali queria falar um negócio, não queria? Já esqueci. Não vai, Gui. Desculpa, Lê. Velho é assim, se velho não fala rápido, perde o fio da meada, já era. Aí não vai. O Malboro é completamente diferente do meu personagem na Evidência dos Sábios, que é o Atlas. O Atlas, ele era um personagem que era movido por uma ambição. A ambição dele era, vou ressuscitar Tauron, é isso, vamos pra Cidade da Tormenta. E é isso. E aí, dentro da dungeon, maldita dungeon, a gente tá há muito tempo naquela dungeon, ele descobriu que, por um diálogo supernatural, que Tauron realmente estava morto. Porque o que eu pensei pro Atlas?
Ok, o Atlas ele tava numa peregrinação voltando pra Tibérios. Então ele não vai saber que a outra pessoa ascendeu a Deus no lugar de Tauron. E aí eu segui, pô, Tauron tá vivo, Tauron tá vivo, Tauron tá vivo. Se a gente for pra Tibérios, dá pra curar ele, dá pra curar ele. E aí, tanto que depois que eu narrei o que o Atlas tava sentindo, eu levei na boca um socão e o meu personagem ficou frustrado. Ele tá frustrado até agora. Até agora ele tá frustrado. Verdade, verdade. Eu botei condição de frustrado pra ele. Coitadinho. Porque eu gosto muito de seguir o meu estilo de personagem é sempre um personagem religioso. Porque eu acho que a melhor forma de fazer uma ambição para um personagem é dando para ele um motivo maior para você acima fazer. Dele mesmo. Porque funciona bem em Tormenta 20, né? Porque eu acho que objetivos mundanos são muito descartáveis. Então, tipo, você quer ser a pessoa mais rica do mundo. Se você der uma tropeçada, pode ser que você nunca mais consiga. Então, eu acho que quando alguma coisa depende só de você, só da sua fé, de quanta força de vontade você tem, eu acho que isso dá uma emoção a mais pro personagem. Isso pra mim, porque com certeza deve ter uma pessoa que odeia jogar de personagem religioso, que quer sair fazendo o personagem, quer ficar o mais rico do mundo. Ele dá tropeçada, onde eu nunca mais conseguiria alcançar esse objetivo, a pessoa consegue dobrar o progresso que ela já tinha antes. E eu admiro muito isso. Só que o meu estilo de personagem é bem esse de seguir uma ambição divina. Tanto que eu botei isso pro Malpuro também. Ele fala bastante sobre... Tanto que eu peguei um poder pra isso, que é olhando as histórias, que ele é basicamente uma enciclopédia cultural. É um Guilherme. E eu uso isso não pra ser chato. Eu uso isso pra interpretar ele mesmo. Porque eu sei que se fosse o Malboro realmente, ele ainda assim chegaria no Azraelite e começaria a dar uma aula de religião pra ele. Porque ele é o Malboro. E tanto que eu usava o Malboro, ele nasceu e viveu no extremo sul de Hamnor, que é o continente norte de Arton, parte norte de Arton. E ele interagia bastante com povos élficos. E tanto que eu chamava, quando o Malboro falava sobre a deusa dele, que é o Ina, ele chamava pelo nome élfico de Ina, que é Dalia. E eu acho que isso são detalhes muito importantes e marcantes da identidade do seu personagem. Mas isso longe de ser coisa de novato, tá? Isso é de quem já manja do lore, porra. Quem manja do lore, o Guilherme jogando, quando o Guilherme joga, eu me sinto um neném, recém-nascido, porque do jeito que ele narra as coisas, do jeito que ele fala as coisas, as ideias que ele tem, e ele sempre faz as coisas baseado no que tá no manual. Ele não faz nada fora do manual. E quando a gente faz alguma coisa que foge daquilo que tá dentro das regras, o Douglas e o Leandro, que conhecem melhor, sempre falam alguma coisa. Mas tem hora que ele vem por cima do Douglas e do Leandro e vem com a página, vem com ou não sei o que, explicando, dando detalhes que o Leandro e o Douglas não conseguem dar. Jogador então, lá, o full neutro. Ele faz umas interpretações, ele faz uns roleplays que eu fico assim, encantada. Ele jogando com o Malboro, gente, eu fico assim, nossa, eu gosto muito. Eu gosto muito dele jogando como Malboro, porque ele faz umas coisas assim que minha vontade é realmente dar um peteleco nele e fazer ele sair voando. Então isso indica que ele tá fazendo muito bem. Outro personagem que eu acho incrível a interpretação também é o Aldrax. Acho que o Aldrax é o meu personagem favorito. Porque o Douglas conseguiu transformar o Aldrax num personagem burro, né? Burro no sentido de
ser ignorante, né? Não ter conhecimento das coisas, ter um bônus de inteligência -4, e ele consegue ter umas sacadas muito legais. A interpretação que o Douglas faz, para mim, é uma das melhores ever. Ele já ganhou o Oscar por causa disso, né? Eu gosto muito da interpretação do Aldrax, e de vez em quando a gente está jogando, acontecem situações que eu vou lá e imito a voz do Aldrax, porque eu acho assim fantástico, eu gosto muito. Então, deixa eu fazer perdão, pode falar, desculpa. Essa coisa do personagem, do jogador, perdão, dá essa vida ao personagem é incrível. Eu consigo odiar o Malboro. Eu consigo, vontade de pegar ele e jogar longe, sabe? E isso significa que o Gui tá fazendo isso muito bem. O Aldrax virou meu personagem do coração, porque ele é um ignorante, mas ele é fantástico. Ele consegue resolver as coisas, ele tá lá no momento que ele precisa estar. Então eu acho assim, essa questão do roleplay que eles fazem, né, com esse conhecimento do manual, que é um conhecimento que eu, por exemplo, não tenho, porque, Guilherme, eu tenho que trabalhar muito, aí não dá tempo de eu ler o manual. Desculpa, eu não podia perder essa oportunidade? Conheço essa tática. Tô brincando. Porque realmente não dá tempo, né? A correria do dia a dia. Eu queria ter o tempo que o Gui tem. Eu queria ter a experiência que o Douglas e o Leandro têm. Dentro desse universo do conhecimento das regras, eles conseguem falar, eles lembram das coisas, né, que estão no manual. Coisa que eu, por exemplo, como jogadora recente, não consigo. E assim, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir jogar, né, gente? A idade começa a chegar, o Alzheimer chega e já viu, né? Já começa a ficar ruim. Então, não sei quanto tempo ainda de RPG eu tenho, sabe? Então, isso me preocupa um pouco. Porque quando eu estiver na época de conhecer muita coisa, o Alzheimer chega e me derruba, entendeu? O alemão vem e me joga para escanteio. Sei. Aldrax agradecer elogio de amiga de Aldrax. Ai, que lindo! Deixa eu só fazer uma observaçãozinha, Lê. Eu quero defender você um pouquinho, porque eu acho que os seus personagens têm as decisões mais concisas. Tá? Eles são personagens que, pelo menos, eu penso assim, não, faz sentido. Faz todo sentido. Ninguém tá forçando meta aqui. O Farias, na situação, faria exatamente isso. Então, assim, eu quero defender o seu bom senso. Você tem um bom senso do que seu personagem realmente deveria fazer. Não sei se vem com a sabedoria da idade, mas... Nem fui eu que falei. Deu uma coceira aqui no meu nariz agora, ó. Não sei porquê. Coçou. Olha aqui. Menino, que coisa. Bom senso realmente corta a gente pela raiz. Agora, esse negócio de ficar lembrando do sistema é porque esse povo aí já rolou muito sistema morra abaixo. E aí a gente aprende os macetes de um sistema pro outro, entendeu? Aí a gente decora facinho. Eu tenho 45 agora. Eu comecei a jogar Hub, ó. Ó o Hub na minha cabeça. Eu comecei a jogar RPG. Pois é. Eu comecei a jogar RPG tem 1 ano. Então, assim, eu não tive tempo, eu não tive a oportunidade de aprender as coisas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu gosto de ter o conhecimento. E quando eu não consigo isso me incomoda. Então eu quero saber do RPG, eu quero saber das regras, sabe? Eu quero poder fazer o que eles fazem. Não, mas assim não pode, porque a magia, porque o PM, porque o PV... E eu não consigo ainda fazer isso. Isso realmente me incomoda. Mas não é incomodar eu ficar chateada com isso, não é isso. É porque eu queria ter tido mais tempo, eu queria ter conhecido o RPG mais cedo, para eu ter a oportunidade de aos 45 hoje, ter um pouco mais de conhecimento sobre tudo, sobre esse universo todo, entendeu? Mas eu acho que tem mais um curso intensivo com você, enganou. Tem mais a ver com o que o Miquel falou, da gente já ter testado outros, já ter jogado muitos outros sistemas, porque tu vê, o tempo que a gente tá jogando o Tormenta 20 é mais ou menos o mesmo tempo que tu tá tendo contato com o RPG. O que aconteceu? Eu comprei o livro do Tormenta 20 em janeiro do ano passado, janeiro de 21. Na verdade, acho que foi no dia 2 ou 3 de janeiro, foi bem iniciozinho. Em seguida eu já montei o grupo pra gente jogar. Foi junto, entendeu? Então, o tempo que a gente tem de sistema é mais ou menos o mesmo. A diferença é que a gente já sabe de outras coisas, a gente já sabe como é que funciona a ideia de uma rolagem, um teste, porque todos os sistemas basicamente usam isso. Que existem características, poderes e equipamentos. São meio que todos os sistemas usam essas
esses moldes padrão, então já acelera bastante o processo. Então, Douglas, é disso que eu tô falando. Eu queria ter conhecido as outras coisas, sabe? Sim. Eu queria ter conhecido tudo, porque assim, eu realmente sou fascinada pelo universo do RPG. Quando eu falo que o RPG abre possibilidades, ele de fato abre. Eu sou professora de redação, eu sou professora de literatura, então assim, tudo envolve, sabe? É impressionante como você pode encaixar. Cara, tu pode até pode até além disso, né? Porque hoje, o Miquel lembra como é que eu era na época do ensino médio, né? Cara, eu não falava. Se hoje eu consigo participar de uma entrevista de emprego, eu consigo destacar, se eu consigo fazer uma apresentação, se eu consigo falar em público, se eu consigo fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora, é por causa do RPG. Porque antes não funcionava. Fofoca de amigo de infância. Se eu pudesse gravar o Douglas fazendo vozinha de personagem, mandar pro Douglas do ensino médio, ia ser muito. Ia. Vocês não fazem ideia como ia ser bom. Ver que o Douglas virou o mestre que faz vozinha de personagem. Eu só não consigo fazer vozinha de personagem feminino ou vozinha fina porque dói a garganta, porque senão eu faria. Especial, assim como eu já tenho que ter voz de menina desde o início. Né? Vai, Leandro, não vou te atropelar mais não, vai. Não, só fazer um comentário em cima do que a Lei e o Douglas comentaram sobre o Aldrax e a Alex. Foram dois personagens feitos com total desprendimento, sabe? E aí, vou voltar na tecla do hashtag sem meta, porque a maldade já estava no coração do mestre desde antes, né? Pois é, quando a Lei lá atrás, há muito tempo, nós assistimos um anime na Netflix, né? E na primeira temporada a Lei já tinha comentado, poxa, eu queria jogar uma mesa com essa temática, ou uma coisa parecida com isso. A minha cabeça já boom, né? E aí as coisas foram se encaixando. Um belo dia a gente falava, vamos jogar. Joga um one shot. Quem vai mestrar? Aí a gente faz um cu doce. Ih, pode falar cu? Não sei, né? Já foi. Páscoa do ano passado. Douglas vai me dizer. Já disse? Agora será que pode? Pode falar? Já são 10h45 já, gente. Já pode. Só pode continuar repetindo a palavra. Tá. Então, aí eu fiz né? A gente faz um anos doce, mas aí sabe como é que é, né? Um anos açucarado. Aí eu mestro só um one shot. Ah, mas como é que vai ser? Não, só uma one shot. Faz o personagem aí, entendeu? Pra poder justamente evitar o meta. Porque a ideia não só dessa one shot, mas como de outras, entendeu? Já tava ali pra poder montar a base do que seria, do que é no Limite da Escuridão, entendeu? Se eu tivesse falado assim, não, esses personagens aqui vão aparecer na mesa tal, será que teria sido assim? Será que... Tá entendendo? Eu jamais teria feito um bárbaro. Pois é. Eu vou falar pra vocês assim, isso é um tópico pra um outro dia de discussão muito longo, que infelizmente eu vou falar pra vocês, eu tenho a mesa favorita, de longe assim, gosto muito de todos os outros, mas eu tenho a mesa favorita, eu não perco um programa, só fico chateado que é o horário que eu geralmente tô de plantão, então não dá pra assistir ao vivo, que é no Limite da Escuridão, mas a gente vai chegar lá, porque essa mesa sempre me rende excelentes pérolas. Com todo perdão também, combinação de Laís na mesa com o Leandro mestrando é mágico. Numa campanha de terror, é mágico. Não, vai por mim, mestrar pra eles também é terrível, tá? Não, é mágico. Com todo perdão, tá, Laís? Se você assistir isso depois, você sempre passou pra mim a vibe My Little Pony. E ver você jogada no mundo de trevas no limite, pra mim, é o melhor crossover possível. My Little Pony foi ótimo. Não, genial. A Laís no meu celular, o meu contato é Deusa Menor da Fofura. É o meu contato da Laís. Quando a gente vê ela fazendo as coisas que ela faz nas mesas, né? E agora que ela tá conhecendo mais, que ela tá mais solta, ela faz umas coisas fantásticas. Eu fico assim, ó, gente... Eu já falei pra Sayuri, eu falei, olha, todos os jogadores são muito bons pros novatos, mas a Laís tá batendo até nos antigos. Não tem como. Não, teve uma que foi genial, cara. Mas é estrela. Ela foi comprar um item, e ela, tem que pedir desconto. Eu falei, rola diplomacia e tal, porque tem isso escrito no manual, né? Desconto é diplomacia. Ela passou a conseguir o desconto dela. Aí o Leandro foi comprar também e disse, mas tem desconto. Aí eu falei, não, quem passou no teste foi tu, ele tem que fazer o teste dele. Aí ela, então me dá o dinheiro que eu compro.
Caralho, meu, foi genial, cara. Eu falei, acabou. Basta um no grupo passar. Tá explicado. Ela tem umas tiradas fantásticas. Eu amo todas elas. Tem umas que eu até escrevo pra mais tarde. Não, e teve aquela outra mesa na própria No Limite da Escuridão, que ela... O Leandro fez todo um negócio pra ela ficar cansada e tal. Você tá... Raio do enfraquecimento. Você tá fatigado, não sei o que. De repente ela vem... Então, eu sou golem não fica fatigado. Eu ri muito dessa também. Ninguém esperava por essa. Foi boa. Eu ri muito disso também, gente. Eu me divirto muito. Pena que algumas eu não posso ver ao vivo pra poder comentar. Porque os comentários ficam pra mim. Mas... Mais pra frente eu quero fazer um comentário sobre essa cena aí, mas... Vai, continua. Não, faz agora, porque... Vamos fazer. Porque a gente tá falando do meta entre jogadores, mas existe o meta do mestre. O mundo... Eu ia tocar exatamente agora. Sabe? Porque assim, nem todo mundo, nem todos os inimigos são inteligentes. Nem todos os inimigos, os NPCs... nenhum deles sabe quem vocês são. Nenhum deles sabe a ficha dos personagens. Então os NPCs vão cometer erros também, né? E faz parte, entendeu? Então assim, eu vou interpretar o bandido que é ND meio ou em quarto, sei lá. Não, pô, mas o bandido ele vai se posicionar estrategicamente porque ele quer fazer... Pô, irmão, não vai, entendeu? Não, mas é um capitão, pá, o capitão ele tem uma ideia melhor, mas ainda assim ele não sabe qual é a sua ficha. Ele não tem nenhum olhar de raio-x, então ele também vai cometer erros. E isso é interessante, entendeu? Porque, na minha humilde opinião, torna o mundo mais real, sabe? Leandro, eu vou falar exatamente isso. Eu acho muito interessante como, assim como para os jogadores, o meta é uma ferramenta para introduzir para o mestre também, porque o mestre faz muito meta. Sim. O mestre iniciante, ele vive de meta, ele sabe aquele ponto fraco da ficha do personagem combeiro que ele vai colocar por um motivo totalmente aleatório, que não faz nem sentido estar ali, mas para poder segurar as coisas. O meta na mão do mestre, às vezes é uma arma útil, mas ele também atrapalha bastante. Depois de uma certa maturidade, a gente aprende a lidar que o mais importante é o NPC ter um certo margem de erro. Aí vem a minha resposta para a pergunta que você fez, né? Mas como é que a gente diferencia, né? E como é que a gente faz com o jogador e a inteligência da ficha? Eu concordo um pouco com o Douglas, embora seja raro, né? Só que eu tenho uma visão mais assim, para mim o narrador ele é um árbitro. Ele tem que ser um árbitro em que ele aprende que existem momentos e momentos em que ele deve interferir ou não. Mas ao mesmo tempo o jogador ele tem uma agência e uma responsabilidade muito grande no jogo também, que às vezes eles ignoram. Cabe pra mim ao jogador julgar se o personagem deles sabe aquilo ou não, faz aquilo ou não, faria aquilo ou não. E cabe ao mestre, ao narrador, ver até que ponto ele interfere ou não naquilo ali. Né? Às vezes a gente tem aquele famoso jogador que sabe física pra caramba e quer jogar a física pra dentro do jogo. E você fala assim, mas meu amigo, o seu personagem tem um tacafe gigante e não sabe nem qual é o lado certo do tacafe. Não adianta. Ele não vai saber disso. Mas o mais importante é quando o jogador faz igual o Guilherme, que ele sabe, não. Meu personagem, ele sabe disso, por isso ele age assim. E aí você cria essa questão, esse meta, ele tem que ser controlado por uma boa noção do jogador, uma boa noção do mestre, em quando interferir ou não. Só que o narrador, ele tem que aprender a aceitar essa agência do mestre, né? Que é quando ele percebe que às vezes o plano do jogador tem que dar certo, porque o NPC não sabe o plano. Olha, vocês valorizem o mestre quando o plano de vocês dá errado e a gente abre mão do nosso, tá? Dá certo e a gente abre mão do nosso pro seu dar certo. Porque dói. Dói pegar aquele planejado. Fiz, inclusive, na sua última sessão de evidência, tá? Fiz, inclusive. Valorizem o mestre de vocês. Hein, Ale? Não sei se tu percebeu, mas aquela porta não era pra ser quebrada, tá? Eu percebi. A solução era outra, mas eu falei, vai. Mas
houve uma contrapartida, né? A personagem teve que gastar muito PM. Exatamente. Esse é o momento que o mestre tem que olhar ali. Por exemplo, quando a gente cria aquela famosa questão em que supostamente o NPC vai ser pego de surpresa, é muito difícil para o mestre novato trabalhar o que é um NPC ser pego de surpresa. O que é que ele sabe, o que ele não sabe. Se ele deve ou não desconfiar do grupo. Né? São questões que o mestre também tem que trabalhar muito em questão de roleplay. E nessa questão de saber ou não saber, é a minha vez de jogar uma pulga atrás da orelha. Isso é uma discussão que a gente teve há muito tempo atrás e eu tô torcendo pra ouvir uma opinião diferente do que eu ouvi naquela época. Jogar dado atrás do escudo. Eita, sou super, hiper, mega a favor. Eu não entendi. Não. Então, vocês não veem isso acontecer, Ale, porque vocês começaram a jogar mais online. E o Douglas, de propósito, não criou essa opção no Hub. De propósito, que eu sei. O mestre, ele pode fazer jogadas de dados, rolagem de dados, inclusive 2 personagens em oculto. Quando a gente joga presencial, alguns mestres costumam ter uma coisa que a gente chama de escudo do mestre, que é uma barreira entre ele e os jogadores, onde ele põe as dicas, as fichas dos personagens, e ele pode rolar o dado ali sem ninguém saber o resultado. E ele definir se ele usa ou não aquele resultado, ou só dizer aquilo ali. Eu posso rolar um teste de percepção seu, ou eu, como mestre, narrador, jogar um teste de percepção do seu personagem. Aconteceu isso na última sessão de evidência. Lembra que vocês pediram pro Elissar ele usar magia, augúrio, e aí eu rolei aqui em oculto e falei pra vocês nada. Vocês não sabem se eu tirei 1 ou se ele fez a pergunta e a resposta foi nada. Vocês não sabem, porque eu rolei em oculto. Entendeu? Existe essa opção. Mas aquela ideia foi genial. Foi. A ideia foi genial. Ali eu tive que... E eu queria abrir uma carta de... Não uma carta de ódio, mas fazer um comentário. um comentário sobre evidência. Cara, eu usei meta pra bajular o Douglas. Ou a porta quebrava, ou ia ter um clérigo do Deus da Traição. Você escolhe. Não, mas vamos lá. Eu mantenho a minha opinião de uns... Não sei se a minha opinião de uns anos atrás era essa, mas a minha opinião de poucos anos atrás pra agora é que eu sou totalmente contra dado fechado, dado atrás do escudo. Por quê? Você manteve. Então, por quê? Cara, faz parte de tu ver o valor ali e ver, puta, tirei 1 no teste de percepção. Eu tenho que fazer o papel de um cara que tá distraído. Porque se eu não souber quando eu tirei, pra mim fica meio forçado o roleplay e tu pode passar por cima do 1, entendeu? Enquanto que quando tu sabe que tu tirou 1, tu vai forçar aquilo ali pro pior possível. Mas eu entendo que isso só funciona quando tem um grupo mais experiente. Quando tem jogadores que sabem fazer automestre, né? Douglas, quando tu tá vendo um filme ou então uma série que o protagonista ou a protagonista tá ali e tu fala, eles escapam de uma parada, tu, não é possível e tudo mais, sabe que foi uma rolagem secreta do mestre, né? Pro filme não acabar, pra série não acabar. Você tem noção disso, né? Sabe aquela mas aí que tá. Certa? Não a foi... última bala. Sabe a espada cortando o dedo do Sauron ali? Sabe, o caco de espada cortando o dedo do Sauron? Foi o mestre. Então, mas aí que tá. Mas aí que tá. Talvez o mestre tenha rolado em fechado pro meu jogador, ou o mestre tenha rolado em aberto pro meu jogador, e o meu jogador tá fazendo um roleplay legal. Eu não sei. Eu, como personagem, não sei. O que você acha, Guilherme? Aberto ou fechado? Eita! Essa conversa de bardo, eu só tenho 9 anos. De bardo aqui. De bardo pra bardo. Meu Deus. Não, de bardo pra bardo. Marisa. Não, pera. Papai retão, né? Eu acho que... Eu gosto ficou sem palavras. Eu gosto... É porque a última frase me pegou desprevenido. Eu gosto bastante da ideia de, tipo, o mestre chegar lá, rolar o dado na frente de todo mundo e...
sério mesmo. Mas às vezes eu acho que pode ser necessário a rolagem fechada pra... Não pra, tipo, a história tem que seguir, então vou fazer uma rolagem fechada que eles se deram muito bem. Mas, tipo, pra dar um caminho melhor do que seria. Tipo, vocês podem ir para 3 caminhos. Vocês podem ir para um caminho que vai ter uma história desinteressante, um caminho que pode ir para uma história desinteressante, um caminho que vai vir para uma história incrível. E aí, se ele for para a direita, vai para a história incrível. Se for para a esquerda, vai para a história incrível. Se for para o meio, vai para a história incrível. Então, o meu problema com o dado oculto é justamente a manipulação do mestre. Manipulação do quê? Em qual situação? É uma manipulação do tipo, eu não quero que ninguém descubra essa informação. E algum personagem fez uma coisa interessante, então ela diz, rola conhecimento. O cara não vai passar, independente do valor que ele tirar. Porque tu, mestre, não quer revelar aquilo, entendeu? Então, mas isso é meio egoísmo, eu acho. Sim, porque, tipo, sim. Por que tu botou a informação ali? Se tu não quer que descubram, sabe? Eu acho assim, isso é uma falta de maturidade. Total. E existe uma frase que eu gosto muito, que é assim, pra mim, o narrador como árbitro, ele tem que ter uma... Isso eu carreguei muito do meu mestre anterior. Ele é responsável e ele é fiel ao dado. Ele é fiel ao dado que ele tira no oculto. E fiel ao dado que ele tira na frente. Pra mim, usar um escudo não é pra alterar um valor. É pra ocultar um resultado. Sim. Mas ele é fiel ao resultado daquilo ali. Porque senão, ele é um cara que controla muito o jogo. E ele quebra a agência do jogador e quebra a espontaneidade da partida. Eu sou a favor de escudo em uma única situação. As jogadas mentais dos personagens. Quando um personagem vai rolar investigação, percepção. Investigação e percepção, pra mim, tem que ser oculto. Eu acho que só o mestre pode saber o resultado de uma investigação e de uma percepção. Por que eu digo... E de um rastreio. Rastreio também. Por que eu digo isso? Porque não tem nada melhor do que ver na cara dos jogadores quando várias pessoas lançam um teste com o mesmo objetivo e recebem respostas diferentes e não sabem quem tem sucesso e quem falhou. Várias pessoas olham pro mesmo objeto e falam assim, tem 2 inimigos lá, o cara fala tem 5, o outro fala não tem ninguém, eu não sei do que vocês estão falando. E nenhum dos 3 sabe quem tá certo e quem tá errado. Não, pera aí que eu tô abrindo o código do Hub aqui agora, que logo vai ter, tá? Né? Gostei dessa. Né? Nada melhor do que a total confusão dos personagens, saber quem tá certo e quem tá errado, e o mestre sabendo o resultado só vendo eles tomarem a decisão errada. Nada mais divertido que isso. Se eu fosse juiz de um julgamento, eu pegava agora o martelinho, pá! Culpado, ou inocente. Tipo, agora, no meio do julgamento do pessoal, os advogados vão ficar, quê? Já? Acabou assim? Ganhou o argumento agora. Não, mas eu concordo com você, Douglas, nesse sentido. Mudar o dado do personagem? Não. Não ter a responsabilidade de arcar com o resultado que você tirou, muito feio. Né? Como eu disse pro meu filho de 3 anos, muito feio. Muito feio. Vou revelar agora que teve vezes, há muitos anos atrás, que eu fiz isso, dar rolê oculto, porque eu não queria revelar informações. Mas assim, coisa tipo 10 anos atrás. Hoje, eu mudei muito dado também. Hoje eu não faria isso não. Hoje tá beleza. Tipo, hoje o que rolou. É isso aí. Mas aí que tá. É como tu comentou, né? Maturidade enquanto mestre, né? Eu vou sendo contra. Eu sou super, hiper, mega a favor dos dados em oculto. Claro, não é pra jogar a partida inteira, a campanha inteira, escondendo tudo. Mas há pontos chaves na narração, na história, que se forem alterados por um 20 ou um 1, gente, vai dar um caô assim, que meu Deus do céu, entendeu? E vou falar uma coisa, nessa última sessão de No Limite da Escuridão, teve um teste em específico, né,
que um jogador ou jogadora fez, enfim, que assim, que mudou significativamente, nossa, a parada todinha, entendeu? Então é um resultado que eu teria pedido pra rolar, sabe, em segredo, por alguns motivos. O motivo principal é não esmerdalhar tudo que eu fiz, no sentido de eu tinha todo um roteiro, né, e as coisas estavam caminhando pra lá. Vou mudar tudo? Dias pensando nele. Eu levei dias pensando nele. E às vezes eu não tenho tempo de repensar. Mentira. O Leandro não é de pensar dias antes, ele pensa 5 minutos antes da partida. Confia. No dia da partida ele fala assim, e eu tenho que preparar alguma coisa pra partida de hoje. Aí ele vai, e pior que ele bola uns negócios assim fantásticos. Eu fico assim, gente, como é que pode? Não, a gente dorme pensando nisso. Você tá confundindo. Quando eu falo que eu tenho que preparar, é que eu tenho que botar mapa, que eu tenho que fazer token, que eu tenho que passar as coisas pro hub. Porque tá tudo. Já tá tudo ali. Entendeu? Eu tenho que fazer ficha, eu tenho que colocar aqui um teste. E eu pensei que o jogador vai pular o PA, mas qual teste que ele vai fazer pra pular o PA, eu não faço ideia. Nossa. Enfim, então eu faria o teste escondido nessa última sessão, eu teria feito. Nesse determinado teste, teria sido escondido, entendeu? Mas não foi, então vida que segue, eu já bolei aqui na minha cabeça o que eu vou fazer, entendeu? Vai dar um rolê grandão, mas ok, é nóis, vida que segue, entendeu? Eu só queria fazer um comentário, porque eu esqueci. Nossa, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu ia falar mal do Douglas. Eu tava me sentindo mal. Eu me sentindo mal porque eu esqueci o que eu ia falar. Aí vira o menino, né? Tem idade pra ser quase meu neto e fala que esqueceu. Aí o coração da velhinha fica quentinho. Fica quentinho o coração da idosa. Você vai falar mal do Douglas, a gente é fácil de lembrar. Falar mal do Douglas é só mais uma segunda-feira. Eu consigo. A melhor. Não é mal do Douglas. A melhor coisa que aconteceu na última sessão de No Limite da Escuridão, vocês vão ter que concordar comigo que foi a piada do Vintiver. Foi boa. A pessoa tava no chat, mas não perdeu a oportunidade, né? Ainda nenhum. Eu abri a live assim, aí as coisas que eu olhei. Eu vi o mestre, eu vi os jogadores, eu vi o mapa. Aí eu olhei assim, Vintiver. Alguém veio me ver? Eu achei que você leu errado. Você leu errado e transformou numa piada, né? Coisas que eu faço assim, on the go, on the fly. Nome de lugar, nome de personagem, eu chuto a primeira coisa que veio na cabeça. Exemplo disso foi o Bartolin, né? Foi genial. Enfim, que nós aprendemos... isso é uma coisa que de fato eu não planejo e 50 anos jogando RPG eu não aprendo a lição, mas é isso. Que nós aprendemos ao vivo que trata-se de uma veia, né? Uma glândula feminina. É uma glândula. Não, a glândula que faz a lubrificação vaginal. É isso aí. Ele escolheu o nome a dedo. Vocês não querem que ela inflame, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu aposto o dinheiro que vocês quiserem que ele nem se ligou nisso. Só veio na cabeça dele a palavra e ele usou. Veio do subconsciente. Eu precisei fazer tratamento. Eu fiz uma cirurgia por causa disso. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que ele nem se ligou. Não, pelo menos exatamente isso. Pelo menos agora isso tá explicado por que alguma vez na vida ele já escutou esse nome, porque eu nunca tinha escutado. Se eu, que nunca escutei, tivesse chutado um desses, aí a gente ficava preocupado, né? Aí ia ser estranho, aí eu ia ficar preocupada, mas quando ele falou, eu falei assim, meu Deus do céu, gente, olha o que ele tá usando na cabeça dele. É isso. E é isso aí mesmo, não pensei no nome e foi a primeira besteira que veio na cabeça. É o nome de Halfling, cara. Acho isso, cara. Eu também acho isso. Com certeza. Pô, Leandro, você tocou uma coisa interessante agora. Inspiração de nome. Isso é uma coisa que sempre me deu bloqueio. Porque eu vou falar a verdade. Eu tenho um bloqueio enorme com algumas coisas dentro do RPG.
Primeiro, eu não consigo fazer um NPC meu mentir. Eu descobri isso essa semana. Nenhum NPC meu nunca mentiu. E eu não sei porquê. O vilão não mente. Ele fala meia verdade, ele enrola, mas ele não mente. Eu não entendo por que eu não consigo fazer um vilão mentir. O famoso mestre Lawful Good. Total. E não consigo usar palavras em inglês como nome de cidade. Nem nome de ataque. Numa campanha medieval, principalmente assim, é Tormenta. Não consigo criar uma cidade chamada Stonehenge. Não consigo dar um nome em inglês, né? Como é que é? Quando eu fui narrar pra vocês o Sussurros na Floresta, eu não conseguia dar um nome pro vilarejo, porque os nomes que eu pensava eram nomes de vilarejo em inglês, e eu falava, eu não posso dar um nome em inglês para um mundo de fantasia. Como vocês trabalham essa questão da inspiração de vocês, dos nomes dos personagens, das cidades? É muito simples. Pensa nas coisas que o Leandro pensa. É muito simples. Eu não penso. Vai a primeira coisa que vem na minha cabeça. E eu já desisti de mim. Eu desisti de mim, entendeu? Já desisti. A convicção que ele fala. Mas é isso. Eu já tentei muito. Já aconteceu de eu ficar tarde quebrando cabeça. Por causa disso, eu falei, não vou perder tempo com isso não, gente. Em nome de Jesus, dá não. Vai ser a primeira coisa que vier e é nóis. É isso aí. Por exemplo, a cidade em que eles estão agora, o Vintiver, é de outro sistema, de outra coisa, de outra parada. Entendeu? Que também foi inventado na hora. Em sessões anteriores, né? Tava pra eles chegarem ainda nessa cidade e um jogador perguntou: qual o nome? Eu, puta que. Aí foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Foi esse. Qual é o nome do vendedor da praça aleatório? Qual é o nome dele? Eu falei, velho, vendedor, velho. Sabe o nome do vendedor da taverna da cidadezinha que você parou? Ô campeão, ô moço, consagrado, amigo. Isso. Eu sou mais honesto que vocês, hein? Pior quando tem um personagem que escreve o nome, um jogador que escreve o nome do raio do NPC e você simplesmente ignorou aquele maldito do NPC e o cara fica lembrando, não, mas o nome do NPC não era esse. Cara, pode falar, Douglas. Eu tenho três coisas pra falar nesse aspecto. Olha só, fantasynamegenerators.com é um bom site pra nomes. Você pode gerar nome do tipo da categoria que tu quiser, ele gera um nomezinho legal. Todo adepto, tu puxa aqui, puxa ali, funciona. Esse é um dos que eu uso, então o que eu faço? Eu gero uma listinha de nomes que eu quero e deixo guardado. Quando eu preciso, eu abro essa listinha lá e tipo, opa, esse nome aqui eu já usei. Remove da listinha. São nomes sem ninguém. Inclusive eu precisei pro nome das 4 crianças na última sessão, tá? Do mago. Foi exatamente isso. Eu peguei 2 masculinos, 2 femininos e risquei da lista. Acabou. Só um parênteses aqui. O Daniel não se escolheu. Ele deu a melhor dica possível lá no chat. Usa nome de cidade do interior de Minas e São Paulo. Também meu Deus. Adorei. Que o próximo vilarejo se chama Piau. Qual o nome do ganhador? Itacoaxetuba. Fica perto de Piuí, do lado de Formiga, perto de Pimenta. É isso aí. Se preparem. Bom, o nome do bardo que tava lá na taberna, é Pindamonhangaba. É isso. Né? Qual é o nome daquela cidade? Bem-vindo à cidade de Pau Grande. Essa daí é a minha favorita. Eita, já passou das 10, tá valendo. Tá valendo. Já rolou. Por isso que eu comecei depois das 10. Só Deus antes sabe antes de falar, eu esperei dar 10 horas. Eu não ia falar antes. Fala, sobre isso de criar nome, de não conseguir criar nome em inglês, eu realmente também não consigo fazer isso. Tanto que quando eu fui fazer o Malboro, eu pensei assim, nossa, eu preciso dar um sobrenome pra ele, né? Porque bardo sem sobrenome não existe. Aí eu falei assim, mano, Gente Fina. O sobrenome dele é Gente Fina. É Gente Fina juntinho. Tudo junto, Cara, eu achei genial. Só porque ele é realmente ele é literalmente um filé de borboleta.
Só que é uma das coisas que eu admiro muito no sistema do Bedrock, que é o Skyfall, que tudo no cenário de Opaf tem nome brasileiro, tem nome em português, quer dizer. Então, tipo, a Bag of Holding, é bolsão, é sacolão, é carteira, é a Praça Portal, a Copa, que é a Central de Operações da Polícia de Opaf. Então, cara, eu acho isso tão incrível. O nome do dragão, isso só prova a minha superioridade, mas o nome de um dos dragões, que é um dos seres mais poderosos do cenário, é Dom Guilherme. Vocês estão entendendo, né? Dom Guilherme. Vocês estão entendendo que o nome do dragão intimidador, poderoso, muito, muito incrivelmente, é Dom Guilherme? Quando você faz aniversário, Guilherme? 9 de maio. 9 de maio. Lá vem a louca dos signos. Padrão. Ele tá meio fora do padrão. A louca, não. Louca, não. A doida. Tocou na ferida, hein? Ele pode estar um pouco fora do padrão, mas você tem que ver a ascendência dele, porque às vezes ela dá essas brechas. Não alimenta. Não, mas eu pensei nisso aqui também. Eu também pensei nisso aqui, Miqueias. Do ascendente, lua, né? Vênus. Lua, a posição de Vênus, ela dá uma Exatamente. ali no processo. Sem contar que a gente considera muito o horóscopo normal, mas tem que lembrar que o horóscopo chinês também influencia. Exatamente. Tem o horóscopo chinês que, né, a gente precisa levar em consideração. Aliás, esse ano é o ano do tigre. Mano, eu tô amando, porque, tipo, é duas pessoas conversando sobre um assunto completamente aleatório. O Douglas, o Leandro, com uma cara de bunda, tentando entender o que tá acontecendo. Eu tô quase ligando pra um psiquiatra. Não. Eu tô aqui caladinho porque eu prefiro o horóscopo maia, então... Um dia a gente abre o chat só pra conversar sobre horóscopo e minha realidade. Qual é o seu signo? Pirâmide. A gente chega lá. Ó, viu, Ale? Não é doido dos signos, é astralmente equilibrado dos signos. No meu caso, desequilibrada, né? Bom, continuando com as sugestões de nome, tá? Foi a lista que eu falei. Outra, uma coisa que eu usei já algumas vezes é nome de banda ou nome de cantor, de guitarrista, de algum artista que eu goste. O caso do Mortis foi assim. Tem uma banda de metal alemão que eu gosto, que é Saltatio Mortis. Aí eu peguei só o Mortis. E outra que é a Alissa, também da Vidência, que é baseado na Alissa Whiteglass. Whiteglass eu nunca lembro se tem o L ou não. Vocalista também. Então também é uma inspiração legal, porque são nomes diferentes do que a gente tem do português, né? Então não ficam tão, como eu falei pra ler, eu não gosto de nomes tipo João, Pedro, tipo, são nomes comuns, que eu posso encontrar alguém ali na esquina pro nome do personagem. Tem que ser um nome que eu não vou encontrar alguém nunca. Então pegar um nome estrangeiro ajuda bastante. E uma outra, agora essa eu vou longe, né? Essa eu sei que não é prática, não é viável. Mas teve uma certa vez na Guilda do Mago que eu botei eles num conjunto de ilhas que eu queria botar a temática havaiana. Então eu entrei no Wikipedia sobre o idioma havaiano. Aí eu vi que o idioma havaiano era constituído por, se não me engano, 12 sílabas, 12 fonemas. E eu fiz um gerador de nomes aleatórios que combinava 2 sílabas dessas aleatórias, depois combinava 3 sílabas dessas aleatórias, 4 sílabas dessas aleatórias, e ele ia combinando para montar palavras que parecessem naquele idioma. Então eu montei cidades como Nahamekuko e Numikinoa, que foram nomes havaianos, assim, não deve significar porra nenhuma. Talvez signifique, mas eu não sei, porque foi no gerador aleatório. Esse é o nível de transtorno obsessivo compulsivo que eu carrego pra minha vida, cara. Tu tá ligado? Minha primeira personagem eu pesquisei na internet. Tá ligado que se tu rolar esse gerador que tu criou, Douglas, mais uma vez, vai ser igual rodar o disco da Xuxa ao contrário, né? Tipo isso. Tem noção disso, né? A minha personagem do Coração de Rubi, da mesa Coração de Rubi, eu baseei no personagem do Tom Cruise no filme Entrevista com o Vampiro. Eu sabia que eu já tinha ouvido falar desse nome, mas não sabia do dia que era. Lestat é o nome do personagem do Tom Cruise em Entrevista com o Vampiro, que é o filme que ele faz junto com o Brad Pitt, que os dois são vampiros, e assim, eu adoro. Eu sou muito ligada nesse universo de vampiro, né? Eu sempre gostei muito.
E aí, nem tô querendo dizer que no limite da escuridão, né, gente? Assim, ela pra mim. Vocês vão perder ela pro storyteller. Sabia que eu também gosto muito de história de vampiro? Bem que você poderia convencer uma certa pessoa a me chamar. Eu tô brincando, vou parar com isso. Se você... Alguém vai ser apresentado na próxima mesa do Coração de Rubi, usando o Marlboro, que convença a Lestat, que tem nome de vampiro, entendeu? A te convidar para participar de outras mesas, eu convenço o mestre. Eu tenho argumentos. Eu tenho argumentos para convencer o mestre. O mestre tá aqui. Presta atenção, eu tenho argumentos fortes para convencer o mestre. Então, assim, me convence que eu convenço o mestre. Não, olha só, sabe quando tem 3 pessoas... Ale. Minha vez, quando é seu aniversário, Ale? Amor, eu sou sagitariana. Excelente, somos os melhores. Tamo junto. Se prepara. Ever. Alguém vai ganhar, vai ser apresentado ao mundo das trevas. E eu sinto muito pra vocês. Me passa o número daquela psiquiatra que tu disse. Né? Eu vou apresentar a Alexandra ao mundo das trevas. Eu sinto muito pra vocês. Não, a gente tá precisando de mesas em Storyteller aqui também. Basta o narrador. Olha só. Se você quiser fazer alguma mesa de mundo das trevas, eu sempre amei. E eu não tô nem zoando agora. Tá Antes eu tava brincando. Mas eu gosto muito de... Eu sempre quis jogar Vampira Máscara, Mago, alguma coisa, Lobisomem, alguma coisa. Sempre esqueci. Vampira Máscara. É bem bom, viu? E, tipo, eu sempre quis jogar, só que eu nunca consegui, porque eu não tenho mesa e por causa da minha idade eu não consegui entrar em mesa online. Vocês estão vendo? Vampira Máscara, eu sempre fui apaixonado. Não, mas é só a gente psicótica. Vocês estão vendo como é que funciona? A gente aqui, ao vivo, acabou de criar a possibilidade de mais uma nova mesa. Assim. E tem gente, cara, são hoje no Hub aqui, que passam por aqui, olha, são de 12 a 15 pessoas. Tu consegue montar uma mesa, cara. É só dizer, opa, vai ter mesa tal dia, quem quer? Vai rolar. Mas pera aí, deixa eu dar uma valorizada numa coisa que o Gui falou, que o Guilherme falou, que eu acho muito importante. Nos nossos últimos 10 minutos, não. Mas eu queria conversar com vocês com... Falei. Então, pode me chamar de Gui. Obrigado. eu tenho mania de ficar estranhamente íntimo muito rápido. Foi assim que eu coloquei a coleira no Douglas, só assim mesmo. Eu sou assim também. Eu não sei se isso é defeito. Eu não sei se isso é defeito ou virtude, mas eu também sou assim, eu pego intimidade muito rápido. Deixa explícito pro pessoal que é figurativamente falando, não literal. Ele tá sendo metafórico, entendi. Porra, também. Até eu me assustei. Não respondeu o nosso passado, Douglas. Não tem que responder o nosso passado. E a coleira continua. O que você fez, cara? Eita, pronto. Agora vai dar briga. Agora sabe quando pega, tipo, a ex e a atual no mesmo ambiente, como começa a brigar com a outra? Tá aí, ó. Agora vai. Então, eu tô fora desse negócio aí. Porque esse negócio de ex e atual ficar brigando no mesmo ambiente não é comigo, não, hein? Né? São minhas duas ex aí, ó. Vai. Eu sou a atual que dou as costas, porque eu não sou ex de ninguém, não. Eu sou a atual que dou as costas. Mas então, o Gui, ele levantou um assunto muito interessante. Ele falou como é interessante a parte nacional do RPG. O Brasil tem ganhado muito espaço, a América do Sul tem ganhado muito espaço, a Latam foi um sucesso nos últimos anos, e a Tormenta entrou arrebentando lá fora, né? Entrou arrebentando. Como é que tá sendo pra vocês jogar T20? Afinal de contas, o Hub é um patrocinador quase oficial de T20. Como é que tá sendo? Cara, como eu já falei, né? Eu sou beat de Tormenta há anos já. Eu lembro da época que eu lia Roger Avenger, tipo, lá na época que tu me emprestou elas, lá em 2006. Tem tempo isso, hein? Quando tu me emprestou Roger Avenger, lá naquela época, 2005, 2006. Cara, desde aquela época lá, é o melhor cenário pra jogar RPG. A gente vai começar a jogar D&D agora aqui, e eu confesso pra vocês que eu tenho um bom preconceito com D&D, com o cenário, porque eu acho que é muito sem alma,
não tem aquele carisma, sabe? Não digo nem pelas partes das regras. A parte das regras tudo bem. Tipo, acho que é um cenário legal. O OGL é uma... Open Game License é uma licença boa, prática, que é fácil adaptar pra tudo que já existe no RPG hoje em dia. Mas o cenário do D&D eu acho bem fraco. E, cara, é legal ver o quanto o Brasil tá melhorando nisso, sabe? O quanto a Tormenta tá ganhando espaço. Agora veio o Ordem Paranormal também, não olhei nada ainda, mas, pô, dá pra ver que os caras estão fazendo barulho. Isso é legal. Ver que tá crescendo, que a gente tem um grande mercado e que dá pra competir com esses caras, tipo, com Wizards lá da vida. Que dá pra ter uma coisa grande. Eu tenho uma frase de coach, não uma frase de coach, mas é basicamente isso, que dá pra explicar o porquê que o D&D é tão sem alma. Sabe quando tu vai fazer, sei lá, uma pizza, e aí tu estica a massa tanto que não dá mais certo? Aham. Tipo, esticou tanto o cenário, tem tanta variação, tem tanta coisa, tem tanto recurso, tem muita coisa em extremos, que acabou perdendo a essência daquele mundo mágico de fantasia. Bom, tu vê, a Helena, que vai mestrar pra gente uma das mesas, ela fez um compilado de classes, de raças, de todas as raças que já saíram em algum lugar em D&D. E, cara, tem 200 e poucas páginas do compilado dela, de raças, só raças jogáveis. E tu vê raças, tipo, desde do robô até o hipopótamo, até o elfo, e tu diz, cara, fica meio, sabe, o que cenário é esse, afinal? Esse ponto aí, e aí deixa eu puxar um pouquinho a sardinha. Aqui no Brasil a gente sempre teve potencial literário muito grande e muito forte. Fortíssimo. Nós temos grandes... E aí, saindo até do RPG, né? Temos escritores fabulosos. Que, gente, pelo amor de Deus, dá de 10-0 e muito best-seller por aí. Entendeu? O problema é que é um círculo muito fechado, né? E o círculo do RPG também, esse nicho é muito fechado. Quer dizer, era, né? Era. Eu quero acreditar que era. Porque conforme o Miquel falou, o T20 tá arrebentando assim. E, meu Deus do céu. Pô, o Roll20 colocou tá em contato com eles, não é isso? Eles anunciaram lá que tava com um negócio todo oficial e tudo mais. Então, pô, qual outro sistema, qual outra coisa alcançou isso, entendeu? Então, assim, tá arrebentando a boca do balão. Demorou muito pra chegar onde é que tá. Já era pra ter chegado nesse nível há muito tempo. Engraçado que eu sou de uma geração diferente da de vocês. Na minha adolescência, na minha juventude, né, eu brinco muito com esse papo de idade, né, de eu sou velhinho e tudo, mas eu não me acho uma pessoa velha, né, muito pelo contrário, eu acho que eu sou uma velha, né, muito doida e que eu tô muito à frente aí de muita gente da minha idade, porque na época que eu era jovem, né, que eu tinha meus 20 e poucos anos, meus 30 anos, eu nunca tinha ouvido falar de RPG. Então, conforme o Leandro falou dessa questão de ser um nicho fechado, né, de não ser uma coisa publicada, não se tinha conhecimento de RPG. Na época em que eu estava na idade de parar com os meus amigos, né, igual o Gui faz hoje, de ler alguma coisa, né, porque você não trabalha, você tem mais tempo livre, então você pode se dar esse luxo. Na minha época, a gente não tinha isso. O jogo de tabuleiro era Banco Imobiliário. Pode falar isso, né? Não tem problema, não. Não, pode. Era Banco Imobiliário, era Detetive, né? Que hoje não é... O nome nem é mais Detetive, é Clue, né? Já mudaram. Meu Deus, eu nem sabia. Então, na época em que eu era adolescente, eram esses jogos. A gente não tinha essa visão de RPG, não tinha essa construção de RPG. Se existia RPG, eu nunca tomei conhecimento. E o que acontece? O advento da internet trouxe muitas possibilidades que eu não tive na adolescência. Então, hoje eu tenho possibilidades com a internet, o Guilherme, na adolescência, tem possibilidades na internet que eu não tive. Né? Essa coisa da globalização, do spread de informação que você tem, eu não tinha isso. Então, existiu o RPG, conforme, né, igual o Leandro falou agora, podia existir, mas a gente não tinha acesso, a gente não conhecia. Era, de fato, um nicho fechado. Eram pouquíssimas pessoas que tinham conhecimento sobre isso.
E quem conhecia hoje... era do demônio, era do capeta, né? Então, era isso que eu tava esperando ela terminar de falar justamente pra lembrar isso. A gente passou de uma época que teve que lutar pra explicar o quanto isso, essa associação não tinha nada a ver. Nada a ver. Mas, nossa, eu lembro de ver... Desculpa, pode falar. Em revistas evangélicas associando o RPG a rituais demoníacos. Gente, na verdade, quando a gente fala de doutrinas religiosas, né, a questão da criatividade, né, vamos colocar dessa forma, da criatividade para levar as coisas para o lado negativo, né, para o lado negro da força, é muito grande. Né? As pessoas têm essa tendência. O meio religioso, e eu não vou determinar que doutrina faz isso ou aquilo, mas o meio religioso tem essa tendência de levar as coisas para o lado ruim, sempre para o lado negativo. Então, isso não é só da época de vocês, tá? Vocês vão encontrar pessoas fazendo a mesma coisa ainda hoje, né? As pessoas associando o rock ao demônio, né? As pessoas associando os personagens de desenho animado ao demônio, como as pessoas sempre fizeram e sempre vão fazer. Tá? A gente sempre vai ter essa barreira aí, esse bloqueio em relação à religião e às coisas que aparecem aí no meio secular, né? Como a gente diz. O que é pragmático, o que é fundamental nessa situação é que hoje você como jogador de RPG, você pode ter acesso a muitas coisas, né? E é uma coisa, como eu já falei, que abre inúmeras possibilidades para você, né? O Douglas hoje fala no microfone, na frente de uma câmera, ele conversa com todo mundo, ele fala com as pessoas, ele vai conversar com o autor favorito dele, no meio da Bienal, né, Douglas? Discurso. E vai lá feliz. 5 minutos ininterruptos. Eu sou demais, meu filho. Eu sou professora. A professora fala muito. Eu sou professora e sou mulher. Tenho 2 fatores aí a meu favor. Ou não. A gente vê a quantidade de possibilidades que existem em cima do RPG que eu não tive. E isso me incomoda. A minha geração não teve acesso a essas coisas. Sabe? Então, é uma oportunidade que eu estou tendo que muitas pessoas não vão ter. E não vão ter porque não conheceram. Quando eu falo para as pessoas que eu jogo RPG, as pessoas da minha geração, as pessoas falam assim, o que é isso? Ah, que palhaçada. Você perde tempo fazendo aquele negócio que faz na fisioterapia. Ué, mas olha, agora eu juro por Deus, uma colega me chamou, eu coloquei lá, anunciando a live do Hub RPG, né, no meu status do WhatsApp. A menina veio me chamar e perguntou assim, onde você conseguiu fazer RPG? O médico também me indicou. Meu Deus! Meu Deus, gente, eu não tô inventando. A menina me chamou. Leandro, a menina lá que trabalha no 5 do CNA. Ela me chamou e perguntou. Eu falei assim, meu Tadinha. amor, isso não é tratamento médico. Isso é um jogo de tabuleiros. Aí falei, né, jogo de tabuleiro. E expliquei pra ela mais ou menos o que era. Ela, ai, menina. Aí começou a rir, né? Menina, eu não sabia. Ai, que boba que eu sou. Eu falei assim, não, relaxa, é o mesmo nome, você confundiu. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Eu não sei se o Gui chegou a ver como começou a Tormenta no 3DT. Eu não peguei o 3DT, mas eu peguei um pouquinho de Tormenta. Eu peguei a Lágrima da Dragão Rainha e a votação para as raças de Tormenta. Cara, isso... Volta. Vamos lá. Isso aconteceu tem 3 anos. Bota! Meu filho, rebobina. Guilherme. Rebobina muito. Pera aí, vamos lá. Tormenta é mais velho que tu, Guilherme. Eu sei. Cara, rebobina muito. Puxa muito essa fita aí. Era uma época, assim, a gente tinha um RPG. E hoje em dia, quando a gente pega, o pessoal fala assim, dá até um pouquinho de vergonha. Mas dá muito orgulho de ver o quanto que amadureceu uma história sem que ela precisasse
mexia muito no mecanismo, né? Quem viu a Holy Avenger se tornar a última história, eu esqueço sempre o nome, porque põe Calmir no meio, tudo é irrelevante pra mim. A do Paladino, a Paladina. É Paladino o nome Paladina, da história, né? Paladina mesmo. Paladina, Paladina. Que por enquanto só saiu um capítulo. Você vê como é que um volume. Um volume, isso. Pra ver como é que o Holy Avenger transfigura todo um cenário e a gente sai do 3D&T xoxinho que você ensina pra uma criança de 5 anos jogar. E aí o cenário conseguiu entrar dentro da literatura, entrando dentro da literatura, espalhando pelo país, a gente tem um amadurecimento enorme, assim. Porque combina numa história totalmente diferente pro Tormenta atual. Sabe? Não, cara, e tu pega os livros que hoje em dia, na nossa época no início não existia, só saía algum material muito pontual na Dragão Brasil, né? E ali, naquela época, o próprio Trevisan fala que ele escrevia as coisas pra lá e ele não pensava muito, tipo, o que tem aqui? Vai ser assim, por quê? Por causa de... Ele criou, é assim e ponto. No futuro a gente explica isso se precisar. E hoje em dia tem os livros, tem os 2 livros da Karen, tem os 3, 4 livros do Leonel. Cara, um melhor que o outro. Eu tô terminando de escutar agora o segundo da Karen, o Adeus no Labirinto. Cara, não tem... assim, a literatura incrível, sabe? Não é fantástica do estilo. Mas é incrível, tipo, a forma que é escrito, o conteúdo que tá ali. Olha o quanto de amadureceu o hobby em si, né? O quanto de história se criou em cima daquilo. Muito ganha com a valorização interna, sabe? Tipo assim, isso cresceu muito com o esforço do público do país mesmo, dos brasileiros que queriam jogar RPG e não conseguiam um material que identificava a nossa cultura, não a nossa cultura brasileira, mas a maneira como a gente interpretava as coisas ao nosso redor. Eu tenho preço, né? Exatamente o preço, a demora para chegar aqui e começar a produzir um produto. A Dragão Brasil, para mim, é um tesouro, cara. O Dragão Brasil é incrível em termos de material, de gerar conteúdo, de trazer coisa de RPG pra cá. E agora a gente tá vendo surgir sistema com cultura brasileira, com as lendas que a gente tem no Brasil, na região norte, que estão criando coisas assim, fenomenais também. É uma onda muito boa. E é muito interessante. Nossa, tá ficando com histórias cada vez melhores, assim. E eu acho muito bonito ver como, assim, o T20 impulsionou tudo isso, sabe? Criar um sistema maduro. Até agora 3D foi bom, mas vamos criar um sistema maduro agora. Até saiu, porque na verdade no meio do caminho teve o Daimon, teve o... Eu amo. O Tormenta RPG, que também foi botou uma boa base pro T20, que ali foi que onde começou onde criou eu vou usar termo de programador, onde criou uma branch do D&D, e ele separou mais depois do T20, né? E aí tu vê, cara, o Tormenta tinha batido até o lançamento do Nerdcast RPG agora do ano passado, ano retrasado, não lembro, tinha batido o recorde da América Latina de financiamento coletivo, 2,5 milhões, uma coisa assim. Nossa, foi da América Latina. Foi então, era do Tormenta. E aí agora veio esse pessoal veio o Nerdcast, que eles fizeram, que bateu 8 milhões, né? Porque Nerdcast é coisa pro Brasil inteiro, então foi mais fácil de bater. Mas, porra, olha o poder que isso aí tem, né? Até como o próprio Alexandre, o Jovem Nerd, fala. Cara, não é que só que foram 8 milhões, foram 18 mil pessoas querendo participar disso. 18 mil leitores ávidos jogando dinheiro na tela dizendo, eu quero isso aí, entendeu? Então tem bastante gente, Nossa, isso começou a crescer muito, a gente fala, né? Começa a ver assim, a quantidade de financiamento coletivo em termos de fazer tradução de material, criar material no nosso país cresceu muito. É um hobby que está crescendo bastante. Na nossa época, Douglas, criar uma mesa paga era impensável. Inimaginável. Agora a quantidade de anúncio que eu vejo por aí é incrível. 20, 30 reais a sessão. E eu vejo assim, nossa, realmente isso começou a surgir, cresceu e é o hobby aqui no país. Eu queria fazer só um parêntese sobre da coisa da religião e tal.
Não é porque eu acabei de gritar do porão da casa da minha mãe que vocês encontraram Demogorgon, o príncipe do inferno e senhor de 12 círculos infernais, que eu sou satanista. Calma aí, cara. Detalhes, né? Não tem nada a ver com o outro. Mas, cara, assim, ó, vamos lá, não precisa ir longe, né? Olha pra cá, pra aquela da stream. Olha o bonequinho que eu botei ali no meio do MetaHub. Sim. Alguém olha aquilo ali sem entender o contexto, já acha, nossa, que maligno, que coisa, deve ser coisa, né? Deve ser... Eu acho que parece o corpo. Não sei quem é. Nossa, o corpo? Eu acho que quando eu olhei, depois que você falou do coração gelado, eu puxei a referência também. Mas assim, pra mim, a primeira impressão foi do corpo. O corpo é do He-Man, não é isso? É, do He-Man. O feiticeirozinho? Tá. Feiticeiro flutuante. Mas é porque ela pensou em mim e eu sou desse tamanho, então ela pensou assim, deve ser ele. Eu queria falar uma coisa. No desenho, ele era um feiticeiro muito ruim e ele não sabia fazer magia direito. Aí na animação da Netflix, o arrombado tá bloqueando o feitiço da caveirona lá, cara. Como é que isso funciona? Rolou um sacrifício do herói ali, hein? Tadinho. Foi épico, inclusive. Foi épico. Eu não assisti ainda, não. Foi mal pelos spoilers aí, pessoal, mas enfim. É a semana sem meta, né? Semana sem spoiler, vocês que lutem. É diferente. Esquecendo de falar que não podia spoiler, eu vou falar spoiler. Lembrando que não é só a semana sem spoiler, agora é fevereiro, mês, né? Fevereiro sem spoiler, né? É isso. Que a gente estica pra março. Sem spoiler não, sem meta. Sem meta, que a gente estica pra março, abril, maio, assim vai embora. O meta saiu das nossas vidas pra se concentrar aqui nessa. Aqui a gente vai fazer uma cambada de meta. Ótimo. Se preparem. Gente, a gente até passou um pouquinho do horário previsto. Agradeço a participação de vocês. Foi muito legal ter essa conversa. Acho que o fato da gente ter passado é positivo, né? Quer dizer que a gente ainda tem muita coisa pra falar. Tem muita lenha pra queimar. Muita coisa pra tocar. Nossa. Que haverão várias oportunidades. Todo mundo tá convidado do Hub pra poder participar sempre que possível. A gente vai conversando. Ainda não definimos se vai ser semanal ou a cada 15 dias no MetaHub, mas a ideia é a gente ter esse espaço aqui para falar das coisas que a gente já pensou, das coisas que a gente conviveu e comentar as coisas da semana também. A gente vai chegando lá. Obrigado pela companhia de todos. Espero quem puder na próxima. E muito obrigado, pessoal. Até mais. Vamos lá, fazendo os anúncios finais. A gente tem mesa agora amanhã. Guildo do Mel Caolho. Ô, mestre. Vai ter combate, mestre? Vai, já vai começar. Já vou entrar. A primeira palavra que eu vou falar no início da live é iniciativa. Porque vai ser assim. Provavelmente vai ser. Pode cobrar, quero ver, pode cobrar. Provavelmente a sessão vai ser inteira combate. Porque vai ser um combate assim, um tanto quanto puxado. Ainda mais se vocês vão estar com um a menos. Então tem que ver com o jogador se ele vai deixar vocês tomarem. Vai estar com um a menos? O Suco já falou que não vai poder jogar? Me chama. Olha, até daria. Eu acho justo, hein? Eu acho justo. Até daria. Vamos conversar com isso depois. Vamos conversar sobre isso aí depois. Até porque a ficha dele dá de combeiro safado, tu te dá bem com combeiro safado, vai funcionar. Depois, semana que vem, a gente volta. Ontem, quarta-feira, a gente não teve, especialmente, a gente não teve Coração de Rubi, porque tinha mestre ficando mais velho, né? Passei de nível. Fiquei mais velho, eu, hein? Que absurdo. Aí na semana que vem, a gente vai ter na quarta, tem na quinta, Vidência do Sábio de novo, e tem no sábado, Coração no Limite da Escuridão, e tá pra entrar agora. Não sabemos o dia certo ainda. As outras duas mesas de D&D. O pessoal tá conversando lá no grupo, tipo, rola tal dia, rola. Não rola porque não sei o que, sabe como é que é, né? Eu vou até falar o nome das duas aqui, que eu tenho. Tá aqui escrito. Eu também tenho aqui. Mas... O da Helena é Entre Planos e o do Vinícius é O Mundo que Virou Gelo. São bem interessantes. Eu já tô trabalhando na identidade visual, nos fundos de
da stream, no overlay, nos login bonitinho. Então já tem bastante coisa pra vir aí. A Helena já me pediu ajuda pra montar os mapinhas, então já tem coisa rolando também. Você vai jogar? Vou jogar. Eu não vi o que ela fez. Pode, o jogador não pode fazer mapinha, então, não, eu não fiz mapinha, ela só pediu ajuda, tipo, Douglas, como é que tu faz pra botar uma parede? Eu fiz um mini tutorial pra ela pra botar. Tipo, assim pode. A gente tava pensando, inclusive, em comprar o Incabate, que é um negocinho pra criar mapas. Depois tem uma olhada lá se vocês têm interesse. Quanto mais gente a gente conseguir pra entrar nisso aí, melhor. Deixa eu ver. Tinha mais recadinho que queria dar? Ah, sim, nossas redes sociais. A gente tá querendo bater a meta de... Alguém quer falar? Porque senão eu vou engatar aqui falando. Pode falar. A gente tem eu não vou falar não, porque já falaram que eu falei 5 minutos direto não, sem eu falei parar. de mim, Ale. Que eu, quando fui falar com o Leonel, eu falei assim, engatei 5 minutos e falei direto. 5 minutos nada, você falou com ele uns 20 minutos. Porra, não foi tudo, não. Que eu engatei sem falar que o Leandro... Foi sim, não tinha mais ninguém atrás da gente. Que o Leandro gravou foi só 2 minutos. Porque foi só o que ele gravou, né? Era o que dava no cartão de memória, né? Tá bom. Tinha muita falta pra tirar aí. Ó, o Leandro falou com a Karen, falou com o Guilherme. Com o Guilherme. E você ainda tava falando com o Leonel. Verdade. Tá bom. Justo. Eu queria avisar uma coisa. Eu tenho piadinha horrível pro final. Ah, então beleza, tá ótimo. O cetro passando. Vamos lá, nosso YouTube, a gente tá tentando bater algumas metas lá, pra poder liberar novos recursos. Então ajuda a gente lá, dá um joinha e se inscreve lá no canal, porque a gente tá hoje com mais vídeos do que inscrito. Então vamos lá, né, gente? Vai vir novidade grande pro Hub agora, pros próximos meses, talvez. Enfim. Tem as outras redes de praxe, que é o Instagram, @HubRPG, Facebook, HubRPG também. O que mais que a gente tem de rede que eu não lembro? Twitter. Tem o Twitter, @RPGHub, né? Ele ficou invertido. Isso, ficou invertido. Vai ter TikTok também, só que por enquanto não tem nada ainda, então não sigam, esperem. Gente, ó, eu vou pegar esse negócio do TikTok, hein? Manda ver. Só conversa lá com a Bibi. Não vou não. Só conversa lá com a Bibi porque não vou não. Não, tô brincando, tô brincando, não tem nem tempo. Já dei minha opinião sobre quem vocês estão colocando sobre esse TikTok. Deixa eu ver o que mais. HubRPG.com, crie suas contas lá pra jogar. Monte um grupo. Não tem grupo pra montar? Entra aqui no chat que a gente consegue ajudar a gente, consegue montar a gente pra jogar. Só que tem que estar ativo. Eu achei o Guilherme assim. Foi numa dessas streams. Eu postei, gente, tô querendo montar grupo. Não pode estar passivo. Eu tô montando um grupo pra jogar. Quem que é? O Guilherme mandou mensagem. Opa, eu quero. Então rolou. Eu lembro. A gente tava numa live do Mestre Pedroca, que tava Rastros de Terceiros. E aí eu vi ele falando. Tô vendo a mesa pra jogar. Aí, se eu não me engano, até teve uma pessoa que respondeu ele, dizendo, nossa, que iniciativa legal de você tá chamando gente pra jogar no chat. Foi a Joana. E aí, eu falei contigo, eu fiquei preocupado com a idade. A gente enrolou muito tempo, porque eu enrolei. E aí, eu finalmente consegui jogar uma shot. Porque o Guilherme mentia a idade. Né? Faz parte. Acho que já avisei mas isso. Mas ele mentia numa cara dura. Né? Bom, e amanhã estamos aí. Até amanhã. Que horas mesmo, mestre? Que horas mesmo? Amanhã, 9h30. 9h30. 9h30, porque é 9 horas, só que a gente... É 9, só que a gente não vai entrar às 9, a gente vai ter problemas. 9h30, até pode chegar. Não, isso aí a audiência não precisa saber, isso aí é só um detalhe. Guilherme, pode dar a tua piada então. Mas essa piada vai encerrar a noite, Guilherme. Tinha 2 pintinhos e um pato. Um pintinho falou piu, o outro pintinho falou piu. O pato falou quack. Aí o pintinho falou, pô, tá mudando de assunto?